Bem, pessoal, para dar continuidade ao processo aqui, né? Outro fator muito importante é pós-coleta de ovos, né? Pós-coleta de ovos é o manejo, né? Com os ovos, acomodação, registro. A gente precisa saber tudo isso aí. Por isso que é importante a gente marcar os ovos, né? Para mostrar quem foi o reprodutor, tipo, no caso que o Ibaia veio, né? Ou a data de que a colheita dos ovos e a incubação. Como não foi para incubação, não está nada registrado aqui. Mas aqui eu já sei qual foi o reprodutor, né? Pela cor dos ovos e tudo mais, pelo saber quais são as aves. Eu já sei também até que foi a galinha. Mas pelo reprodutor você sabe muita coisa. E qual a importância de você conseguir, de você registrar isso? Você sabe se os ovos são velhos, já foram coletados há muito tempo. Você sabe no reprodutor, você vai saber qual é a origem do seu pintinho, qual é o pai, qual é a mãe, até mesmo para evitar no processo de consanguinidade mais na frente. E também, se você tiver quedas de produção, quedas de fertilidade, você sabe, olha, tal galinha com tal galo, não está chocando, não está enchendo os ovos dela. Então, você com isso, você sabe se a galinha está sendo aceita pelo galo, se ela está tendo algum tipo de problema, se é nutrição, se é naquela baia, qualquer coisa você vai lá, maneja a galinha da baia. Aí você verifica se os ovos estão enchendo. Então, poderia ser um processo aí de inadaptação do animal à baia. Mas importante, registra, vê qual foi o reprodutor, veja qual foi a data de coleta, vê tudo direitinho, porque aí você consegue triangular qualquer problema e você consegue perceber aí como é que está acontecendo. Se os ovos estão aguentando muito tempo após o processo de coleta, se eles não suportam muito tempo, com 5, 6 dias os ovos já não conseguem dar continuidade ao embrião, eles morrem. Até 10 dias depois que eu coletei, o embrião nasceu. Você sabe disso. É um tipo de teste que eu faço aqui para saber até mesmo a longevidade do embrião que está aqui dentro, quanto tempo ele consegue ficar em suspensão aí sem morrer, certo? E aqui eu tenho aqui Blackbird, Cronos, tenho o Maverick, são os reprodutores que eu tenho aqui principais, certo? E aí a gente consegue ver qual está o nível de fertilidade. Olha, do Blackbird coletei 10, 9 estão cheios, do Maverick coletei 9, 3 estão cheios, então a gente verifica aí qual é o problema da baia. Quando você não registra nada, se tiver problema lá pro seu fornecedor, para o seu comprador aí, ó, seja, tantos ovos não encheram. Qual foi a galinha? Porque esse aqui acho que é a mesma galinha, porque tem ovos parecidos que são de aves diferentes, certo? Então com isso aqui a gente consegue registrar. Veja qual foi a data de coleta, veja se tem alguns assuntos que são de aves diferentes, certo? Então com isso aqui a gente consegue registrar. Veja qual foi a data de coleta, veja se tem alguma assinatura no ovo, veja qual foi o reprodutor e a gente consegue triangular melhor o problema, certo? Além do processo de registro, datação, organização aí de quem foi o reprodutor, e é algo muito importante, é o local de acomodação, a cartela, certo? É importante que a cartela, não digo que para todo mundo ter esse tipo de cartela, mas é interessante que as cartelas são higienizáveis, você pode lavar sem problema. Essa cartela é bem vazada, então ela garante aí, ó, que a temperatura seja homeostática, não fique muito quente aqui embaixo, nem muito frio aqui em cima, ou que a umidade também consiga passar. Isso evita com que os ovos percam umidade aí, preferencialmente perde mais aqui por cima, menos por baixo, certo? Então existe um trânsito todo, e quando você vai estalerar as cartelas de ovos, você consegue permitir esse fluxo aí, tanto de temperatura quanto de umidade, além, novamente, do processo de higienização dessas cartelas, que é algo muito importante para evitar contaminação. Eu falo as cartelas serem leves, serem práticas. Não estou mandando você comprar não, mas estou falando que é interessante, eu gostei muito de usar aqui. Não gosto muito daquelas cartelas de papelão, eu acho elas pouco higiênicas, pouco eficientes. A depender da umidade aí, se pegou um pouquinho de chuva, se suqueira tá lá, tem muita gente que tem barracão, né? Aquilo ali pode acumular fungo que vai contaminar os ovos. Às vezes tem gente que reaproveita, já tiveram ovos quebrados que ficaram ali. E existe um processo de proliferação bacteriana que também pode passar para os ovos aí caso você não higienizou. E é natural ovos quebrarem cartelas, é muito natural, não é nada algo muito possível. Então quando isso acontece,
com cartelas plásticas aí de material aí plástico, acrílico, a gente consegue higienizar, diferente do que acontece quando a gente tem cartelas aí de papelão. É outro fator importante. O segundo ponto é você pegar esses ovos aqui depois de datado e devidamente acomodado, é você ter o cuidado de ficar a cada 2, 3 dias fazer essa movimentação aqui, ó. O ponto certo é colocar o ovo de ponta à cabeça, essa parte aqui sempre para baixo, e manter a câmara de oxigênio aqui sempre virado para cima. Mas é importante que você fique manejando aqui os ovos, ou então a cada 3, 4 dias dá uma sacudidazinha assim, ó, para que o embrião não se assente ou não se adira, não fique aderido à casca dos ovos, certo? Esse manejo aqui é importante, mas como a rotatividade é alta, você acaba nem tendo tempo aí também de manter esses ovos aí a ponto que o embrião possa aderir à casca, certo? E mais importante de tudo, manter todo esse conjunto aqui no ambiente fresco e ventilado. E por que isso aqui é importante? Um ambiente quente, um ambiente seco, vai fazer com que o ovo passe por 2 zonas de estresse que a gente não quer. Claro que quanto mais calor, de novo, aquela questão da diminuição, o risco do start térmico, certo? Então isso aí a gente não precisa nem abordar mais, né? Ambiente muito abafado pode sim matar o embrião que está aqui dentro, pode dar um start térmico e você já perdeu o ovo. Segunda coisa, a perda de umidade dos ovos, acho que isso é muito importante. Ovos que perdem umidade, obviamente, o ovo vai ficar desidratado e o embrião, no processo de incubação, vai acabar morrendo. Quando a gente faz a ovoscopia, alguns ovos que ficaram em ambiente muito seco, você percebe que o ovo literalmente perdeu peso. Você bota para pesar, você percebe que ele perde umidade. E quando a gente faz a ovoscopia antes de botar para chocar, você percebe aqui que a câmara de oxigênio, que deveria ser só um pouquinho, está bem funda. Isso é porque às vezes o local é tão seco que o ovo perde umidade para o ambiente, certo? E aí, perder umidade para o ambiente, a possibilidade de você perder seu embrião aí é muito alta. E aí, classicamente, você vai ter uma taxa de fertilidade, de incubação muito baixa, certo? Então é muito importante verificar esses detalhes aí. Então, pegou o ovo, se possível, date ele, registre, mostre que dia foi coletado, de que reprodutor é. Se você quiser botar galinha, você também coloca, caso tenha muitas aves. Segunda coisa, colocar em uma cartela, se possível, higienizável. Segundo ponto, botar no ambiente que tenha um nível de ventilação bom, que não seja um ambiente muito seco, seja um ambiente úmido. Depois eu vou mostrar aqui o local onde acomodo os ovos, se puder no vídeo para não ficar tão longo. E inclusive vou mostrar um projetinho aqui que é bem legal de fazer, bem fácil. Com termigrômetro você consegue fazer aí, um termigrômetro, uma caixa de isopor, você consegue fazer uma prateleirazinha aí que vai te dar os parâmetros aí de temperatura e umidade no local e que você pode deixar ovos ali sem muita dificuldade. Você verifica se a temperatura está entre 23, 20 graus, até 19 graus, que é bem comum, que está bem geladinho. E a umidade sempre alta, né? Sempre em torno de 50, 60%, para evitar que seus ovos percam água aí. Bem facinho o projeto, vai ser interessante, inclusive vai ser tema de vídeo mais adiante. E agora vamos partir aí para o passo seguinte, viu?